Welcome to the Anthro Art Podcast, a space of anthropological insight connected to real-life situations. Here we explore topics of social inequality and inclusion, sustainability, and the social self. We aim to bring a more nuanced understanding of our world and its challenges, but also inspiration and ideas on how to solve them together. We hope you enjoy it. E a primeira pergunta que coloco aqui é na vossa experiência, não é? No vosso trabalho, quais são as principais barreiras que vocês encontraram que impedem as comunidades mais marginalizadas, não só em participar plenamente na pesquisa, mas também na tomada de decisões. Então, não sei se vamos comparar aqui ainda lá. Então, eu pensei algumas coisas, né, para partilhar, para a gente dialogar, assim, para aprender com vocês. Eu penso, assim, na minha experiência, que uma das principais barreiras é a própria forma como eu aprendi essa noção de produção de ciência, né? Que é essa ciência moderna, ocidental, né? Sobretudo, com uma perspectiva eurocêntrica, né? Que acabou me formando, né? Onde eu fui orientada, né? A produzir as minhas pesquisas. Né? Então, eu acho que a principal barreira, primeiro, para mim, o fundamento, né? Eu acho, dessa forma de pensar a produção científica porque é uma forma de produção que ela é historicamente baseada, né? No teu contexto histórico, que é o colonialismo, o imperialismo. Então, eu já vou, né, a campo com uma mentalidade que, de alguma forma, é uma mentalidade de exploração colonial, né? Já é uma mentalidade de extração de recursos, né? Então, acho que a principal barreira que eu percebi no primeiro momento foi essa. Quando, na verdade, eu acho que essa barreira, ela existe quando nós, né, como investigadores, como pesquisadores, não temos dimensão de que esse lugar que a gente ocupa é um lugar de muito poder, né? É um lugar de muitos privilégios. Eu acho que ser acadêmico é um lugar de muitos privilégios. Assim, apesar das dificuldades que a gente encontra também de gerir da autogestão da vida, da academia, é um lugar de muito privilegiado, né? Então, e a gente não tem dimensão que muitas vezes a gente pode estar exercendo violências, né, com as nossas pesquisas, assim. Então, eu percebo, assim, né, como investigadora, primeiro é isso, né, eu percebo que uma das barreiras é aonde que no meu trabalho eu já ocupei esse lugar, talvez ainda venha ocupando, né, que é esse lugar de poder. Então, eu acho que através né, dessa primeira percepção que a gente faz esses sujeitos os nossos objetos de pesquisa, né? Literalmente essa objetificação do outro, né? Assim, fazendo um jogo assim de palavras, né? E que ignora totalmente a necessidade dessas pessoas, né? Ignora totalmente as questões que envolvem o bem-estar desses sujeitos e das suas comunidades, né? Então, a gente acaba focando, né, nessa mentalidade da produção acadêmica, das nossas publicações, né, enfim, né? E aí inclui também a notoriedade, né, a vaidade, né, acadêmica que existe. Então, eu percebo também isso como barreira, né? E aí, eu como psicóloga, né, psicóloga social, mesmo no campo da psicologia social crítica, mesmo no campo da psicologia comunitária, a psicologia também não está isenta de exercer, né,
esses modelos também, onde eu também já me vi reproduzindo, né? Porque é dessa forma que eu aprendi a produzir ciência de alguma forma, né? Então, aí o conhecimento desses sujeitos, né, são totalmente exprimidos, são desvalorizados, são substituídos pela interpretação que nós fazemos, né, com a nossa racionalidade, né, iluminista, dita superior, né, e eu acho que foi assim que eu aprendi. Então, eu fico pensando que uma das principais barreiras também da minha formação o que eu aprendi desse universalismo, né, científico, né, que eu acho extremamente problemático, que me educou e fez, eu acho, um desfavor de eu esquecer, né, que existem diferentes culturas, sociedades que pensam em formas muito diferentes da minha, né, do lugar de onde eu vim, né. Então, essa ideia de que a ciência é neutra, né, ela está imersa, né, a ciência está imersa em relações de poder, ela opera a partir de um pensamento que é um pensamento abissal, né. Então, acho que uma barreira na minha formação foi isso, né, e eu fico pensando exatamente quanto foi importante na minha formação ter dimensão de que fato a gente vive, né, inserido num contexto que opera a partir desses sistemas de distinção, né, dessas linhas, né, que dividem a nossa realidade, né, nós aqui acadêmicos, né, e os outros que estão do outro lado da linha, né, que são esses sujeitos em seus territórios, sujeitos subalternizados, e nós, né, nesses lugares nossos aqui de privilégio. Então, eu acho que é exatamente quando a gente começa a ter dimensão desse lugar, né, que a gente tem dimensão, então, que esses sujeitos são marcados como sujeitos inferiores, invisíveis, né, e isso é o que justifica, no campo das ciências, esse silenciamento, essa invisibilidade, né, desses grupos. Então, o que a gente pode entender, né, por epistemicídio, que é exatamente esse desumanizar, né, onde nós podemos falar sobre eles, né, como se eles não tivessem a capacidade de falar por si mesmos. Então, eu acho que essa ciência moderna, ela, de alguma forma, né, ela não reconhece, em algum nível, né, a existência, né, dessa linha abissal. E eu acho que nós podemos, devemos e queremos, né, não ser neutros, né, e ter dimensão dessas questões que envolvem justiça social. Então, eu acho que para a quebra dessa barreira, assim, para finalizar minha fala, eu acho que para a quebra da barreira é exatamente ter dimensão, né, do que é fazer a crítica a esse epistemicídio mesmo, né, que eu acho que isso é central, que a gente está nesse momento de buscar valorizar, né, recuperar esses saberes subalternos, né, é o momento de questionar, né, essa hegemonia desse conhecimento eurocêntrico que me formou, né, e eu venho nesse momento buscando essa ecologia dos saberes, né? Ter essa dimensão mesmo em oposição a esse epistemicídio dessa convivência harmônica entre diferentes formas de conhecimento, que é o científico, que é o popular, que é o indígena, que é o religioso, né? E sem essa hierarquização, né, dos saberes, assim. Então, eu acho que é um desafio, né? Desafiar esse pensamento hegemônico e criar condições daí para uma justiça cognitiva. Então, eu acho que esse momento de reconhecer essa barreira e tentar reavaliar, né, as nossas práticas de forma que elas sejam, né, que elas integrem, que elas considerem, né, esses outros saberes, assim. Obrigada. No meu caso, vem um pouco na parte mais empírica. Portanto, eu estive afastado da academia durante 20 anos, só agora que voltei à academia com esta oportunidade de doutoramento. O que não quer dizer que não tenha análise dos 12 anos, porque formei-me, não é, na antropologia, portanto a gente vem com uma metodologia, mas o trabalho que eu venho aqui falar, se quiser, que também é presente no arquivo escrito pelo presente, foi acompanhamento de um programa que se chamava Panorama Simples, já não existe, e foi financiado pelo programa Parte do Banco da Fundação La Caixa, em que muitos de vocês não conhecem, que é um financiamento para a integração de pessoas marginalizadas. O que são estas pessoas marginalizadas? Começamos logo por esse conceito de que é
onde é que elas estão, parece que as vertentes estão afastadas. Em alguns casos estão em casos e contentes daquilo que eu estudei, é mesmo uma comunidade bastante marginalizada, que as pessoas, quando se estão em instituições. Por muito que se fala de inclusão, a maior parte das vezes não há uma inclusão correta. Porque dizer que eles fazem uma série de atividades, de desporto, isto e aquilo, eles fazem entre eles, eles vão ao teatro entre eles, eles vão às bibliotecas entre eles, portanto as atividades acabam de ser um pouco fechadas. Com vista nesse aspecto, e porque a direção de arte tem uma experiência até de antecedentes de relações familiares com as consciências chocadas um pouco, e era este programa de dar uma oportunidade a jovens com professores de ciência que fossem capazes de executar alguns números de si e fazer parte do espetáculo de si, de que participassem de uma criação artística profissional e que esse espetáculo depois fosse levado a teatros e, no caso também, tendas ou festivais de si. E a programa começa com uma seleção, ou uma pré-seleção de algumas das instituições do Conselho de Famalicão, daí juntaram-se as pessoas mais capazes de poder dar resposta a este programa. Há uma série de 3 dias em que fazem uma pré-seleção do ponto de vista mais até técnico, facilmente qualquer outra questão, e selecionaram-se 6 elementos que depois fizeram parte da criação, que no entanto existiu, mas que depois fizeram parte desta criação. E quando se fala destas barreiras, como é que nós podemos contactar com estas pessoas marginalizadas, e que eu também tenho a experiência de nós chegarmos mais uma marginalização mais social, e não do ponto de vista do caso da deficiência, aquilo que eu sinto é que existe um interlocutor, e que esse interlocutor são a maior nossa barreira. Nós, em todas as situações das nossas vidas, estamos interlocutoras. Aqui a Júlia será a interlocutora desta mesa, eu saio aqui, entrarei no comboio, para casa, terei outros interlocutores, e temos sempre uma série de interlocutores. E os interlocutores têm quase por função de tomar em conta destes grupos marginalizados, na minha opinião, e daquilo que eu assisti, foi uma coisa que eu notei muito e vinquei até no artigo, foi que realmente os interlocutores são extremamente técnicos, extremamente vêm de uma formação ainda mais difícil, eu acho que a académica de a observação do outro, mas tinha impor uma regra sobre o outro, de isto deve ser feito assim, ele gosta disto, ela gosta daquilo, ele quer isto, ela quer aquilo. E senti que no início, porque nós não temos a falar da formação, sobretudo na parte artística da escola de circo e da parte de criação binária, eles não tinham esse discurso. E então, houve uma das primeiras 6 aulas no entrado que foi como falar com as pessoas. E cada vez que os artistas tentavam falar com as pessoas, portadores de ciência, que faziam parte do programa, havia uma técnica de dizer, pois, mas não é assim, pois, mas ele quer isto. Ou seja, aquela quase que uma tradução, necessidade de tradução. E foi uma coisa que, progressivamente, foi desaparecendo. A partir do momento que perceberam que realmente eles conseguiam falar numa linguagem que, do início aos inícios, muito cautelosamente, desde o início tiveram sempre o mesmo discurso, desde o início tiveram sempre as mesmas atitudes perante aquelas pessoas, que era a mesma atitude perante qualquer outra pessoa, se calhar que tem mais de tempo e demora na fala, na compreensão, mas nada diferente, e isso realmente notava-se que eles tinham um outro tempo diferente, mas era só essa situação. Portanto, e ao longo do tempo, que foram mais ou menos 6 meses de trabalho, passando assim cerca de 2 meses, as técnicas quase já tinham que ser mais sessões, porque percebiam que já não eram um texto na sua tradução. E isso levou-me realmente a uma primeira conclusão, que é esta: como é que é feita, que eu não cheguei a estudar isso, obviamente, não tive tempo para isso, mas como é que é feita esta formação destas pessoas que acompanham estas pessoas que estão institucionalizadas, e isso é muito importante que se diga, porque muitas das vezes elas não são vistas na rua, no dia a dia, na vida cotidiana. Portanto, esse lado
interlocutor, do tradutor, é realmente o maior perigo. E isto acontece não só com os técnicos das medições de com deficiência, mas também acontece com coisas tão básicas quanto e que são necessárias. Não estou aqui a pôr nenhuma negatividade sobre o papel destas pessoas. Uma técnica social que acompanha, por exemplo, um bairro marginalizado de uma outra etnia. E se nós quisermos fazer um trabalho artístico com esses bairros, temos que ser acompanhados quase com um policiamento técnico do município, para que eles possam também servir de tradutor, como que se não fássemos a mesma língua. Portanto, eu vejo que a grande barreira tem a ver com esta tecnopatia que assiste a estas pessoas que, de certa forma, ainda no modelo que para mim me custa muito, mas deixem-me adjetivá-lo desta maneira, um pouco de caridade. Portanto, é uma tecnocracia muito de caridade e que eu acho que isso não é o momento em que realmente existirá a palavra. Porque os leitores também se sentem num lugar de conforto e de proteção e sentem que é assim que devem desenvolver a sua vida social e, portanto, não têm mais capacidade de resposta para aquilo que diz a necessidade, nomeadamente para uma investigação. Eu acho que para uma criação artística, que eu misturo um pouco os dois. Desculpem o meu caos de vida, dar-me esta experiência um pouco. Não, mas é muito interessante. Eu acho que há alguma ligação, na verdade, né? Sim, um certo tipo de visão que é imposta, não é? E se fala muito de alguns críticos, por exemplo, do desenvolvimento, falam da necessidade de passar de um lugar de caridade a um lugar de justiça. É importante. Mas que não tem. Acho que nós também falar assim. E vou falar um bocado na mesma linha que a investimento e que eu acho que nível na minha experiência do que fiz até hoje, com este tipo de projetos e de investigação, a maior barreira acaba por ser, acho que se funciona um bocado, como foi falado aqui, é o acesso a estes minutos, ou o acesso, e quando digo acesso não é só necessariamente a maneira de falar, mas o acesso de ter acesso à informação, ter acesso a esse tipo de investigação. Aqui acho que eu muito como eu também. Acho que é importante aqui essa questão dos interlocutores até quase essas barreiras que são criadas entre nós e essas comunidades, seja lá na assistência social, seja qualquer pessoa que nos represente, muitas vezes são pessoas com formações diferentes, mas também são pessoas que tentam muitas vezes ter uma voz mais ativa do que as pessoas querem ouvir, as pessoas se sentem dessas próprias pessoas. Já tive essa experiência mais uma vez, projetos que estamos a desenvolver, temos ou o interesse e a necessidade mesmo de comunicar diretamente com algum tipo destes convidados, ou com algum tipo destes indivíduos que se inserem nessas trabalhos de muitos anos, e tento passar sempre por esse passo extra, falar com a pessoa, e muitas vezes já tive respostas do género de não vale a pena falar disso, eu não vou ter interesse nisso, ou não vou querer tocar nisso, mais que uma vez já aconteceu. Isto para não dizer que lá excesso, mas há pessoas fantásticas que trabalham nisto, mas muitas vezes apanhamos esse tipo de situação. E depois a segunda parte do processo que eu vejo é também vai continuar nessa questão de falar da caridade e da justiça, que é muitas vezes até pessoas nestas comunidades já se sentem, já estão vivendo que não tenham interesse ou na própria cabeça dela, em certa medida, a necessidade deste tipo de investigação. E muitas vezes já se sentem marginalizados em certo sentido, e eu penso que colocar uma coisa que a Cristina falou, que é a questão do ordem da questão de poder entre o investigador e o gestor. Muitas vezes, muitas destas investigações, estes trabalhos são soluções simplificadas nas comunidades. Realmente ter um impacto na vida das pessoas e saem em torno do valor em termos de justiça da vida das pessoas. Porque muitas destas investigações, muitas delas académicas, e lá está, essa questão mais pelas entrevistas estão focadas na questão do conhecimento, qual é que é o conhecimento que o investigador, que a universidade, o instituto, pode tirar daquela comunidade, e não muito o que é que este estudo ou o que é que a instituição pode fazer para essa comunidade. E eu acho que é isso um dos problemas e tem sido um dos trabalhos que nós temos feito. Eu acho que é uma das vantagens da antropologia pública, da antropologia aplicada, é que existe sempre um passo extra de tentar perceber, ok, com esta informação, o que é que podemos fazer, o que é que podemos usar isto para esta comunidade ou para este problema. Eu acho que foi um passo que falhou, não existe tanto a nível da investigação, que é muito mais a questão do conhecimento, que é importante, ninguém nega, mas acaba por criar uma situação em que as pessoas se sentem quase usadas ou quase exploradas, uma certa medida, para certas investigações, ou para certos estudos, ou para certas questões que vêm a passar, seja em notícias, seja em jornais, seja em
e sentem-se um bocado desligadas ou esbelhadas e criam uma situação em que muitas vezes nem têm interesse em ter vai ser eu já vi isto 10 ou 20 ou 30 vezes, já falaram com não sei quantas vezes no meu condicionado, eu quero falar com esta pessoa também. E acontece, eu acho que é muito essa questão do acesso, e tanto a falar vicioso, já acontece há muito tempo. E acaba por ser talvez a maior barreira que eu acho que temos, é como é que conseguimos contactar com estas pessoas de uma maneira, primeiro, de igual para igual. Eu acho que é importante falar com as pessoas e perceber que realmente estamos a tentar perceber o problema, não apenas investigar ou descobrir ou ter a informação, mas também perceber que eu acho que se nós também é o lado que a Cristina falou da maneira como se comunica com estas pessoas e como falamos com elas e como é que respondem a ideia que queremos, mas também perceber como é que podemos usar essa informação para melhorar. E quando isso não acontece, vezes e vezes e vezes, enquanto as próprias pessoas limitam esse acesso e esse online, até com uma questão de proteção, porque sentem não vão tirar nada dali. Eu acho que é isso um dos maiores problemas que nós temos sentido nos últimos, na nossa experiência quando temos trabalho, quando temos algo que envolve este tipo de coisas. Há uma certa nível de desconfiança, não é? Já o processo. Sim, sim, isto Eu acho que é uma coisa que salva todo mais diferencial. É sério. de facto, vou só aqui fechar esta parte, mas de facto, uma coisa interessante que ele propõe, não sei se conhece o Robert Burrows, que é dos antropólogos que propõem mesmo de uma abordagem diferente, uma mudança do paradigma da antropologia. A antropologia pública fala mesmo que deveríamos mudar a forma como medimos a nossa produção acadêmica, não tanto assim em termos de quantas publicações nós recebemos aqui. Então, é muito debatido, não é, dentro da academia, é muito cansativo, mas qual é o real impacto que as nossas pesquisas têm, não é, com as pessoas com quem nós trabalhamos? Se nós mudássemos um bocadinho este paradigma, tivéssemos já a partir dessa forma de medir, não é, a produção académica, já alguma coisa mudaria, acho eu. Não é fácil, não é fácil porque depois estamos sobre uma série de questões, não é? Que amanhã não dá melhor, acaba de dizer, as barreiras de outros interlocutores. Mas também isso pode nos ajudar a pensar também que tipo de formação, né? Essa questão também a nível de serviço social, as pessoas que trabalham com outras pessoas também. Como eu também nesse caso contribuo para uma melhor, pronto, isso só meu, uma minha reflexão que nos leva a outra pergunta sobre o passamos de facto. Eu acho que a Priscila já estava começando, né, a falar disso. Quais são as estratégias que, pelo menos na vossa experiência, acham relevantes para contornar, né, essa exclusão? Ok. Eu pensei assim, né? Eu acho que a primeira estratégia, e eu estou pensando muito nesse lugar, quando são investigadores, assim, né? É realizar realmente essa mudança dessa visão de conhecer com, em vez de conhecer sobre, né? Sobre o outro, né? Isso parece simples, né? Mas não é na prática. Assim, acho que é aí que tá, né? Parece simples, mas na prática não. Eu parto muito, né, no meu processo de ter esse reconhecimento no exercício dessa, eu diria assim, uma humildade extrema mesmo, né? De entender, eu percebi isso na minha experiência da autoetnografia, né, onde eu tive a oportunidade de rever o meu trabalho, de fazer uma crítica mesmo, assim, à minha prática dos anos. E eu penso assim, hoje, a minha tentativa assim, de errar o quanto menos, né? Tentar errar menos. Errar, talvez eu vou continuar dando, mas assim... E eu acho que a primeira estratégia de autorreflexividade mesmo é a gente se perguntar. A gente se questionar, né? Nosso trabalho serve a quem? Que é um pouco o que o Daniel diz. Por que eu estou fazendo essa investigação? Para quem que eu estou fazendo essa investigação? Com quem eu estou fazendo essa investigação? Como eu estou fazendo essa investigação? Né? Eu acho que esse é o primeiro exercício, né,
que é a gente ir se deslocando desse lugar, né, de especialista, né, de expertise, assim, e reconhecendo que a gente não sabe sobre o outro, né? Quem sabe sobre o outro, eu acho que isso é um grande paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente ocupa esse lugar de poder como investigadores, né? De que a gente vem desse lugar onde o saber legitimado é o saber, né? Acadêmico, né? Numa lógica hierárquica. O nosso lugar é um lugar muito frágil, né? É um lugar muito frágil. Na verdade, a gente navega em muitas incertezas. Eu acho que tem essa dimensão, né? A primeira estratégia é se questionar quem me dá o direito, né, de falar para um outro, sobretudo um outro que pode falar sobre si mesmo. Né? Eu acho que o Diário de Campo é um lugar assim da gente ter esse momento assim de muita honestidade, né, de uma autorreflexão crítica mesmo, né? E, né, a gente começar a pensar estratégias realmente não extrativistas, né? Que seria não somente essa visão de recolher os dados, né, do conhecimento sem devolvê-lo, por exemplo, né? Ou, como o Daniel falou também, né, denunciar, né, os participantes, os colaboradores da pesquisa de forma significativa, né? Ou seja, eu acho que a visão de uma intervenção não extrativista é essa exatamente que vai visar a colaboração, que vai visar, né, enfim, o respeito por aquele modo de vida, aquela cultura, aquele sistema de conhecimento, e que vai operar a partir de uma lógica de reciprocidade, né, onde vai haver troca, vai haver encontro, né? E eu acho que uma grande estratégia parece simples, mas mais uma vez não é, né? É realmente não ver esses sujeitos como fontes de dados, né? Apenas, assim, mas como coautores desse trabalho. Acho que tem um lugar da autoria também muito importante. Né, de que os seus saberes são valorizados, os seus saberes são integrados. Eu acho que é sobre retribuir, né, para a comunidade, seja com projetos que podem contribuir para o melhoramento da condição de vida dos sujeitos, compartilhar, né, os resultados, de que maneira que essa pesquisa, como o Daniel falou, foi realmente útil, né, para essas pessoas. Eu acho que algo muito importante que aí entra como estratégia também é realmente evitar essa imposição de modelos, né, que é um erro que eu já cometi, né, contribuir de forma realmente, muitas vezes, para contribuir com algum tipo de capacitação, oferecer, né, as nossas metodologias, para quê? Para promover a autonomia, né, para promover a autonomia, não lugar paternalista, né, para promover a autonomia, né, das comunidades. Então, eu penso que, assim, como estratégia, deixaria isso assim, para a gente começar a pensar. Obrigada. Bom, eu aqui vou ter que tocar num outro projeto no que eu já desenvolvi, que é o Panorama, não é propriamente um projeto de âmbito comunitário, portanto, nessa escola, nós estamos qualquer artista, está a definição, está a ouvir só observador, e nesse caso foi muito importante também o papel do observador, porque no final de algumas sessões acabei de poder falar com a direção artística do projeto e até com outros intervenientes sobre algumas abordagens do que eu sentia que podia criar algum choque na tentativa de melhoria do projeto. Portanto, aqui uma